Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como entender as demandas de negócio. A nossa metodologia, né, pessoal, a primeira fase dela é identificar o problema de negócio que nós precisamos como analistas de dados resolver. Então esse tema ele vai contribuir com dois principais pilares da nossa metodologia: a identificação do problema de negócio e a apresentação das conclusões. Por que a apresentação das conclusões? Porque a forma como você vai apresentar vai depender muito do problema que você tem que resolver. Por isso que, para você ter uma apresentação de alto impacto, que realmente resolva a situação que a empresa está enfrentando, você precisa ter muito claro qual é o problema que você está solucionando. Porque então você adapta a sua apresentação para isso. E a identificação do problema é a etapa 1, né? Se você não identifica o problema com clareza, todo o seu trabalho é prejudicado. Você acaba correndo um alto risco de fazer um serviço que não vai ter mudança, que não vai entregar aquilo que você precisa, tá bom? Eu lembro que quando eu estava começando como analista, uma pergunta que ficava muito na minha cabeça era assim: ok, eu conheço as ferramentas, eu já conheço o Excel, Power BI, Tableau, Data Studio, conheço um pouco de linguagem SQL, mas será que eu sou capaz de entender as demandas de diversas áreas da empresa e de construir relatórios capazes de responder os problemas de negócio? Eu ficava muito com essa dúvida. Tá bom, eu conheço a ferramenta, mas será que quando eu entrar numa empresa eu vou conseguir resolver o problema? Eu vou conseguir chegar numa área que eu não domino tanto e mesmo assim contribuir? A resposta, gente, é basicamente que sim, você consegue. A grande dificuldade é o quê? Não existe uma metodologia universal para isso. Eu vou compartilhar com você o método que eu utilizo e como que eu descobri ele. Tá? Mas não existe assim uma regra, todo analista de dados precisa seguir isso. Eu, lógico, quando eu comecei, o que eu busquei? Eu busquei conteúdos de planejamento estratégico que despertassem em mim uma visão geral do negócio. Através desses conteúdos eu consegui entender como que um gestor, um diretor pensa e, com esse entendimento, né, como que eu chegaria numa área desconhecida para mim e conseguiria extrair, né, alguma coisa importante dali. Então, não existe metodologia universal, mas eu vou compartilhar com vocês o passo a passo que eu sigo para chegar, às vezes, em um setor que eu não domino e mesmo assim contribuir. Com o tempo, né, gente, você vai aprendendo. Você começa aí mais fraco, mas você termina muito forte, né? Porque você passa por várias áreas e isso te coloca, né, numa analista com muita experiência. Antes de tudo, gente, algumas dicas, tá? Quando nós formos falar de resolver problemas de negócio, nós estaremos falando de entrar em áreas em que você não é o especialista. Por isso tem algumas dicas que eu vou dar para você aqui que fazem parte muito da sua personalidade, das suas soft skills, né, que o pessoal usa bastante esse termo hoje em dia, que são fundamentais como profissional. Primeira regra, gente, você nunca saberá de tudo. Entenda, você nunca vai saber de tudo. Você vai ser especialista nas ferramentas e com o tempo você vai desenvolvendo uma habilidade de negócio. Mas mesmo quando você desenvolver, você nunca vai saber de tudo. Você sempre vai ter algum assunto que alguém conhece mais que você e que então você pode se aproximar dessa pessoa para entender e conseguir extrair dela bastante conhecimento. Segundo ponto, que isso fez uma grande diferença para mim. Dentro da empresa há especialistas. Extrai o melhor deles. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você chegou ao seu primeiro emprego, alguém diz: cara, a primeira coisa que nós temos que fazer é organizar os dados e a visualização das informações da nossa parte financeira, então do nosso setor financeiro. Aí você fica apavorado, porque você diz: cara, eu nunca trabalhei com financeiro. Calma. Primeira regra, você nunca saberá de tudo. Segunda regra, dentro da empresa, com certeza tem um gerente financeiro, tem um coordenador financeiro, tem um diretor financeiro. Esses caras são especialistas naquilo ali. Então, eles que detêm o conhecimento. O seu papel é ter habilidade, né, muita habilidade interpessoal, de relacionamento, para conseguir indagar ele as perguntas corretas e, mediante a resposta dele, você saber como construir o que você precisa efetivamente resolver.
Então, nas empresas sempre vai ter alguém que é especialista em alguma coisa. E é essa pessoa que vai te ajudar, que vai te guiar, mediante as suas perguntas, né, você vai conseguir extrair dela as informações ideais para a sua tarefa. Terceiro, digo eu, pergunte até entender. Gente, se você entrou numa área que você não é especialista, mas tem um especialista lá, você como analista de dados precisa perguntar. Pensa, você nunca trabalhou com financeiro, você precisa conhecer os problemas dessa área para então conseguir, através de dados, resolver. Então você tem que perguntar. Pergunta como é que a área funciona, pergunta como é que os problemas ali são resolvidos, pergunta quais são as maiores dificuldades, os maiores gargalos, o que eles sentem falta, o que é bom que hoje eles fazem, eles consideram bom, o que eles consideram ruim, ou seja, fazendo esse mapeamento inicial da área, com muita pergunta, você já tem meio caminho andado, facilita muito para você compreender. O próximo, seja humilde. Está bom? Era o que você esperava? Botei 2 perguntas. Cara, seja humilde. Você é analista de dados, você não é, como nesse exemplo, especialista financeiro. De finanças, o cara conhece mais que você. Então seja humilde. Criou a primeira versão do relatório, pergunta se está bom, pergunta se era o que eles esperavam. Esteja o tempo todo alimentando um ambiente que alguém sempre possa levantar o dedo e dar uma sugestão para você, dar uma dica para você. E muitas vezes essa dica vai vir no sentido de, cara, eu não entendi nada. Beleza, vamos reconstruir, vamos refazer. E o último, passe a mensagem de que você está ali para ajudar. Um erro que eu vejo alguns analistas cometerem, eles chegam na área como os donos da verdade. E que aí estão ali para provar, através de dados, as coisas. Cara, vai com calma. Passe para a área que você está indo a mensagem de que você está ali para ajudar. Você está ali para contribuir. Que o seu trabalho vai gerar valor para eles. Que hoje o que eles demoram 1 semana para fazer, eles vão conseguir ver em 1 dia. E que o tempo que eles passam fazendo, eles vão conseguir passar analisando. Ou seja, você faz parte da equipe. Então, pega essas dicas porque isso vai moldar muito o seu perfil como profissional. E são coisas que eu aprendi na prática, tá bom? Então vamos para os passos de como eu faço para resolver um problema de negócio. Primeiro, gente, eu tenho que ter muito claro qual o objetivo do que eu estou fazendo. Eu preciso ter muito claro. Então, quando eu chego numa empresa, a primeira coisa que eu digo, cara, qual é o objetivo da área de dados aqui? O objetivo da área de dados, por exemplo, né, é construir relatórios e deixar a informação visual nas áreas da empresa. Opa, beleza. Então eu tenho que ir nas áreas. Note como todo o meu passo a passo já muda. Ou não, o seu objetivo é fazer análise da área de vendas. Opa, então eu tenho que focar só em vendas. Primeiro passo, tenha muito claro qual o objetivo do que você está fazendo. Por que eu estou fazendo isso? Qual o resultado que a empresa quer obter com o meu trabalho? Quando você entende o objetivo, a sua mente já começa a trabalhar em prol dele. Segundo ponto, extraia dos especialistas qual o principal problema enfrentado. Imagine o seguinte exemplo, eu vou usar um exemplo agora da área comercial, gente. O objetivo é tornar visual os relatórios da área comercial. Opa, beleza. Já sei que o meu foco é a área comercial e que eles têm problemas de visualização de informações e eles querem ter isso mais disponível para toda a equipe, para que eles tomem decisões através desses dados. Show, esse é o meu objetivo. Segunda coisa que eu faço, quem que é o gerente comercial então? Ou o diretor comercial? Me dá 2 horas, 1h30, 2 horas de conversa com esse cara. Porque eu quero conversar para entender como a área funciona e qual que é o principal problema que eles enfrentam. Entendendo o principal problema que aquela área enfrenta no quesito de dados e no quesito também da operação do dia a dia, eu já consigo ter, né, insights na minha cabeça do que eu preciso fazer para resolver. Então o passo 2 é entender o objetivo, agora vá, sente com o especialista daquela área e entenda todo o funcionamento daquela área e qual que é o principal problema que ele enfrenta. Passo 3, crie a lista de respostas que você precisa encontrar. Nessa conversa que você vai ter com o especialista, você tem que sair dali com uma boa parte das respostas que você precisa produzir. Imagina que você chegou e o gerente comercial disse que o maior problema que eles enfrentam hoje é conseguir monitorar a produtividade da equipe de vendas. Tá bom. O que é produtividade? Cara, produtividade para mim é quantas vezes eles ligaram e quantas vendas eles fecharam. Opa, beleza. Então eu já tenho aqui, ó,
Qual que é as respostas que eu preciso ter no meu relatório, no meu dashboard? Cara, quantas ligações feitas por dia, por hora, pelo tempo que ele for, quantas vendas feitas por dia, por hora, por pessoa, show! Então saia dessa reunião com as respostas que você precisa encontrar. O passo 2, ele tem que gerar para você essas respostas. Beleza, passo 4, gente. Busque os indicadores e valide com os especialistas. Se você tem uma resposta que você precisa encontrar, precisa existir um indicador vinculado a essa resposta. Então, por exemplo, no que a gente falou de produtividade, um indicador é número de ligações, outro indicador é número de vendas, outro indicador pode ser conversão, que é a venda dividido pela ligação. Entende como você vai ter uma lista de indicadores? Muitos desses indicadores já existem, já estão prontos na internet, e muitos você vai conversar com o especialista para entender qual é o melhor. Então, busque esses indicadores e valide com os especialistas se é isso que eles querem. Jogue pro cara lá também. Cara, é isso que você precisa? 5. Construa o seu relatório numa versão beta e valide com a área. O seu relatório nunca vai ser a versão final logo de início, gente. Você vai, mediante a conversa que nós tivemos, as nossas reuniões de entendimento das necessidades, eu construí esse relatório numa versão beta. E você passa para a área validar. Explica para eles, faz um vídeo, mostra como usar, mas é sempre numa versão beta, por quê? Porque daí quando você fala uma versão beta, uma versão inicial, quem está recebendo se sente mais aberto para fazer críticas, sugestões, porque ele está numa versão de construção ainda. Então isso é muito bom para você e evita que retrabalhe no futuro. E passo 6, após esse retorno da área, melhore o relatório e formalize a entrega. Lembrando, o trabalho ele pode ser, dependendo da empresa, contínuo. Você vai fazer várias reuniões. Você vai fazer muitas reuniões com especialistas e vai realizar uma entrega. Depois outra reunião com o especialista, outra entrega. E assim você vai distribuindo a sua rotina. Então eu tenho esses 6 passos, gente. Eu entendo qual é o objetivo. Eu tenho uma reunião com o especialista da área para entender como é o dia a dia deles e qual que é o maior problema que eles estão enfrentando e querem resolver. Eu crio uma lista, com as perguntas e respostas que o meu relatório precisa entregar. Vou lá e busco indicadores vinculados a essas respostas e valido com a área de negócio. Construo meu relatório numa versão beta para validação e depois eu realizo a melhoria e a entrega. Então é assim que eu faço. O grande tchan aqui, que é o grande pulo do gato, é conversar com o especialista. Lá na frente, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos de experiência, você vai saber que os problemas são muito parecidos. Os problemas que a empresa A enfrenta em vendas são muito parecidos com a empresa B. E você vai começar a mudar a mesa, você vai ser muito um consultor. Você vai entrar numa reunião para ouvir bastante, mas também para contribuir. Mas no início, como aqui nós estamos falando de algo muito inicial, do zero, você vai muito mais ouvir. Você vai perguntar muito, perguntar, para realmente entender a situação, o momento que o setor está e conseguir, através disso, contribuir com o seu conhecimento. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu tentei trazer de uma forma bem prática algo que é muito subjetivo, mas eu acho que consegui pelo menos dar um norte para vocês, que vocês nunca vão dominar tudo. Vocês vão contar muito com as áreas do negócio e com os especialistas no trabalho de vocês. E isso é perfeitamente normal e é uma grande habilidade aí que vocês podem construir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu comentário com a sua opinião. Se você não entendeu algum ponto, manda para mim nos comentários ou nos adiciona lá, nos segue no Instagram e manda mensagem que a gente também responde por lá. Tá bom? Muito obrigado então por ter assistido, tamo junto, valeu!